Olá, meu nome é Fátima Decovante, eu sou especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação. E hoje o papo é sobre autismo e o processamento sensorial. O processamento sensorial são os estímulos do meio ambiente que a gente capta sem saber. O cérebro capta, assim a gente se dá conta. É o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente cheira, o que a gente prova, o que a gente toca. E tudo isso acontece de uma maneira praticamente imperceptível. Mas quando existe um distúrbio nesse processamento, é que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Ou seja, todos esses estímulos estão sendo processados de uma maneira mais intensa ou mais fragmentada pelo cérebro. O DSM, na 5ª edição, que é o Manual Psiquiátrico, classificou o TPS, transtorno processamento sensorial, como um distúrbio, um transtorno independente. Mas a gente sabe que acontece muito no autismo, é bastante frequente que uma criança, um adolescente, um adulto, enfim, uma pessoa autista também tenha esse transtorno. Os 5 sentidos popularmente conhecidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas vocês sabiam que o ser humano tem ainda mais 5 sentidos que não são tão populares, ou a gente não se dá conta, o ser humano típico, sem o transtorno do processamento sensorial, não se dá conta de que esses sentidos menos conhecidos são parte essencial da nossa vida, do nosso comportamento e de como nós reagimos a esses estímulos do meio ambiente. E eles são o sentido vestibular, o sentido da propriocepção, o da interocepção, o da nocicepção e o da termocepção. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, começando pelo vestibular, que nada mais é que o equilíbrio, né? É a gente andar sem cair, sem perder o equilíbrio, na verdade. E a origem está na audição. O da propriocepção seria a nossa postura, a contração muscular, fazer atividades ao mesmo tempo sem a gente se dar conta. Por exemplo, sentir o peso dos objetos, ou ter essa sensação de controle sobre o próprio corpo. Isso é do sentido propriocepção. O terceiro é o da interocepção, que são aquelas sensações interiores, sensações, por exemplo, de fome, de sede, de sono, de ter a barriga cheia, né? Dos batimentos cardíacos, ou de estar cansado ou não. Esse é o da interocepção. O da nocicepção é a sensação de dor. E o da termocepção, acho que o nome já diz, né? É o registro da temperatura do corpo. Sentir calor, sentir frio, enfim. Esses 5 sentidos menos conhecidos são tão naturais para a gente que não tem um transtorno sensorial.
Mas para quem tem, é um problema, ou é um problema para a família. Antes de continuar, eu tenho que falar do monofuncionamento. E o que é isso? O monofuncionamento é a experiência de um sentido de cada vez. A maioria das pessoas com desenvolvimento típico não percebe que faz tanta coisa ao mesmo tempo. Sabe aquilo da gente estar andando no meio da rua com o celular, encontrar um amigo e dar um tchau, por exemplo, né? Ou então tá andando, passeando, sem ter que olhar para os pés, porque a gente sabe que a gente está em pé, está andando e que está precisando dos pés para isso. A gente sente o peso do corpo, por exemplo. Só que para a pessoa com esse transtorno, esses sentidos entram de uma maneira bem diferenciada. Ou há uma percepção exagerada deles pelo cérebro, né? Ou não existe essa percepção. Um grande grupo de autistas pode se sentir perturbado pelos estímulos que chegam até eles, né, desses 10 sentidos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a falta de contato visual de muitos autistas. Alguns deles evitam olhar nos olhos porque eles estão, naquele momento, preocupados em ouvir o que está sendo dito. Não é necessariamente assim para todo mundo, mas acontece bastante. E outro exemplo seria o do autista que não fala enquanto faz as refeições, porque ele está concentrado no paladar. E nesse momento a audição ou a visão podem incomodá-lo bastante por causa desse jeito único de processar esses estímulos. A hipossensibilidade sensorial do autista, ao contrário da hipersensibilidade, é quando a gente observa uma criança que busca os estímulos pulando muito, olhando diretamente na luz, ou girando os objetos. Quando a criança não foge da sensação, ao contrário, quando ela busca essa sensação o tempo todo, a gente fala da hipossensibilidade. E pegando o exemplo do sentido proprioceptor, da propriocepção, são, por exemplo, quando essas crianças se sentam meio deitadas, não conseguem sentar do jeitinho que a professora pede na escola, né? Por exemplo, as que têm dificuldades de subir as escadas, ou as que se sentem muito cansadas, mesmo quando se exercitam pouco, quando nem fazem ginástica já estão cansadas. Também as crianças que se apoiam muito nas pessoas ou em imóveis quando querem se movimentar, quando andam de uma forma diferente da maioria, quando se vestem também inapropriadamente, como, por exemplo, colocando uma roupa do lado avesso ou uma roupa suja, quando gostam de morder, de mastigar, de roer as unhas, ou usar cintos bem apertados, quando gostam de ser muito apertados, né? Tem aquela criança que a gente sabe que não gosta de abraço, mas adora ser apertado, não é? Quem não conhece. Tem pouca ou muita força física, enfim, são exemplos de hipossensibilidade no sentido proprioceptor. Já exemplos de hipossensibilidade no sentido interoceptor, das sensações interiores, são também talvez reconhecidos por vocês. Não perceber a exaustão, né? Fazer alguma coisa até cair exausto. Aquela criança que não para e de repente cai. Não sentiu que estava cansada. A criança que não sente fome, a criança que não sente sede, que come demais
ou bebe demais, ou ainda usa fralda, apesar da idade cronológica já ser para estar saindo da fralda. Tem muita gente que não sabe, mas isso tem a ver com o transtorno do sentido interoceptor. Já na hipersensibilidade sensorial, eu queria falar de 3 termos que os americanos usam muito quando alguma pessoa está desorientada ou com algum transtorno, que é o fight, flight ou freeze. Fight é lutar, flight é fugir e freeze é congelar. Quando a gente leva isso para o autismo em relação ao processamento sensorial, a gente vai reconhecer, por exemplo, quando a criança está sobrecarregada de estímulos, ela escolhe, né, instintivamente lutar, que é ter crises, jogar coisas no chão, gritar, né, os famosos surtos autistas. Ela escolhe fugir, literalmente, saindo de perto de quem está falando ou do ambiente que está sendo demasiadamente intenso para ela. Ela sai de perto. Ou congelar, que é aparentar não se perturbar, né? Ficar na dele ou na dela, ignorar. Só que tem essa parte que a gente desconhece, é que se a criança congela na escola, ela pode chegar em casa depois e explodir. Ou contrário, em casa ela congela, mas quando está na sala de aula, aí ela explode. Preciso prestar bastante atenção para o comportamento dessa criança que reage de uma maneira tão diferenciada aos estímulos. A compreensão do distúrbio do processamento sensorial pelos pais, pelos professores, vai ajudar muito a vida dessas crianças com autismo ou com transtorno do processamento sensorial. E a consciência do problema é meio caminho andado, né? A partir do momento que a gente está consciente do que acontece com a criança em termos de desequilíbrio sensorial, a gente pode ajudar. E como é que a gente pode ajudar? Diminuindo a quantidade de estímulos por vez, é um exemplo, diminuindo o estresse da criança, antecipando situações de muitos estímulos, o estresse, um passeio, uma excursão, uma visita à casa da avó, não sei, uma festa, enfim, antecipando o que pode acontecer e controlando as situações onde um processamento sensorial pode ser afetado. Ofereça alternativas, mas não obrigue a criança a aceitar, até mesmo para evitar aversão ou associar negativamente com a pessoa que está tentando ajudar. E antecipe os problemas para que possa ter mais ferramentas para seguir auxiliando a criança que está tendo esse problema. Por exemplo, um jovem autista com hipersensibilidade visual. Você pode oferecer óculos escuros para ficar na sala de aula, um exemplo, mesmo o ambiente sendo fechado. Ou então um aluno com sensibilidade auditiva que tem a possibilidade de usar fones de ouvido, ainda que em ambientes públicos ou então na sala de aula. Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer usando a criatividade para ajudar essas pessoas com essas dificuldades sensoriais a suprirem esses desafios. O prognóstico para quem tem um transtorno do processamento sensorial não é dos melhores, porque na nossa sociedade ocidental, o cérebro de qualquer pessoa está fazendo hora extra para conseguir acompanhar os estímulos que passam pelo nosso dia a dia o tempo todo.
Mas a boa notícia é que com a terapia da integração sensorial é possível melhorar muito tanto a hipossensibilidade quanto a hipersensibilidade a esses 10 sentidos que eu acabei de falar aqui nesse papo de hoje. Procure uma fonoaudióloga ou uma terapeuta ocupacional ou uma terapeuta do processamento sensorial ou um terapeuta para fazer esse trabalho individual com o seu filho, com a sua criança, ou fale disso na sua escola, se você é professor, levante esse tema, porque com certeza vocês vão identificar muito desse comportamento que acontece em casa e na escola. Quem nunca falou, para de roer a unha, senta direito, menino, para de se embalançar, ou ele não fala enquanto come, ele fica olhando para o nada. Tanta coisa que a gente identifica quando observa o comportamento de uma criança que tem essas coisinhas diferentes, né? Que tem um nome, que é o transtorno do processamento sensorial. Então, ofereça ajuda a quem tem e deixo vocês hoje com esse papo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.